Estão enxergando? Está aparecendo o slide. No caso, vou até orientar a não ligar a webcam, porque a webcam às vezes trava que a plataforma RNP, infelizmente. Sim. Sem problemas, mas estão conseguindo ouvir? Sim, estou conseguindo. O áudio está um pouquinho chão, mas dá para ouvir. Vou tentar ajustar um pouquinho aqui. Posso iniciar, professor Fábio? Deixa eu só conferir aqui como é que está no YouTube, só um minuto, rapidinho. Tá bom. Ok, professor. Bom dia, professor. Muito obrigado pela disponibilidade. Assim como eu solicitei ao professor Gutenberg, eu queria que você mesmo fizesse a sua apresentação, falar sobre a sua área de pesquisa, onde o senhor trabalha, e se apresentar para os nossos alunos. Lembrando que a maioria do nosso público-alvo aqui são alunos que estão atuando no PIBID. Aqui, no caso do IFPA, são alunos que estão no primeiro semestre do curso, nós temos alunos do terceiro e alguns do quinto semestre. Então, no caso aqui da sua palestra, está sendo o primeiro contato com as metodologias ativas. Então, no PIBID nosso aqui do IFPA, um dos nossos objetivos que nós colocamos aqui no projeto é justamente essa, que a atuação do PIBID ela vai acontecer utilizando as metodologias ativas. Então, por esta razão é que eu fui atrás dos palestrantes procurando várias metodologias ativas que a gente possa trabalhar aqui no PIBID, conforme a nossa realidade, tá bom? Então, professor, o microfone é seu, fique à vontade, eu peço que você comece fazendo a sua apresentação e que nós tenhamos uma excelente palestra. Muito obrigado, professor Fábio. Então, meu nome coloquei já no slide, né? Inicialmente eu agradeço o convite para a gente conversar um pouco sobre o ensino por investigação. Eu estava acompanhando anteriormente a palestra do professor Francisco, né? Uma palestra bem interessante. Fiz até algumas anotações aqui para a gente fazer alguma conexão no final. Achei bem interessante. Então, o meu nome é Anaximandro Dalrimerizio, né? Anaximandro foi um filósofo grego, e eu sou formado em Física pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tenho mestrado, fiz o meu mestrado utilizando o ensino por investigação na UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu entrei em sala de aula, então a minha primeira experiência como professor já faz um tempinho, foi lá em 2001. Então, na época, eu tinha iniciado a universidade, aí surgiu uma oportunidade, porque não havia muito professor de física disponível, em começar a atuar como professor de física. Então, já faz um tempinho, né? E ao longo do tempo, eu trabalhei em várias escolas, na rede particular, na rede pública, em vários perfis, em vários níveis de ensino, e atualmente eu sou professor, desde 2016, do Instituto Federal de Santa Catarina, do IFSC, no campus Itajaí. E aí, no campus Itajaí, eu trabalho com o ensino integrado, que é o ensino médio voltado com a educação profissional. Então, o aluno, ele se forma no ensino médio e, ao mesmo tempo, ele tem um curso técnico, né? Ele se forma no ensino técnico. Eu também trabalho na graduação, no curso de Engenharia Elétrica, e na pós-graduação, nós temos uma pós-graduação aqui voltada para professores. É uma pós-graduação chamada Especialização em Ciências Marinhas aplicadas ao ensino. Por que Itajaí? Itajaí é uma cidade costeira, uma cidade litorânea, muito importante na questão dos portos no estado de Santa Catarina. Então, você tem essa aproximação também com esse ambiente marinho.
nesse sentido, né, quando surgiu o convite, fiquei muito feliz pelo convite, eu procurei trazer alguns resultados que eu obtive no mestrado. Porque no mestrado eu trabalhei justamente esse tema, o ensino por investigação, que é um assunto bem consolidado academicamente, mas que existem muitas opções, aberturas para a sala de aula, e também as tecnologias, celulares, tablets, e eles estão presentes no dia a dia dos alunos, mas, ao mesmo tempo, a presença em sala de aula é muito pequena. Então, eu vou iniciar aqui a ideia dessa palestra, eu vou apresentar, então, alguns aspectos, né? Falando aqui, para eu não esquecer, então, ao longo do curso, né, ao longo da minha formação docente, eu sempre busquei também participar de cursos, ler sobre possibilidades de implementar em sala de aula. Em 2013, eu participei da Escola de Professores de Física no CERN, né, que é na Suíça, onde tem o LHC, o maior acelerador de partículas que nós temos. Então, foi um curso muito interessante para professores de física. Quando a gente fala, então a gente vai começar falando um pouco sobre ensino por investigação e tecnologias móveis, a partir dessa ideia, dessa concepção de metodologia ativa, né? Então, eu vou falar um pouquinho, inicialmente, sobre as motivações para realizar essa pesquisa. Eu vou falar um pouquinho do ensino por investigação, tecnologias móveis, e vou apresentar depois alguns resultados que nós observamos em sala de aula. Então, alguns resultados dos alunos com base nessa perspectiva. Além da experiência do autor... Sim? Me faça um favor, bora fazer aqui um pequeno teste. Clica bem em visualizar e coloca a tela cheia, ver se melhora o slide. Vamos lá. Visualizar. Fiz o teste. Vamos ver se... Eu acho que ficou melhor assim. Ficou melhor? Ficou. Tá. Então, vamos lá. Então, o atual cenário do ensino de física, né, isso é um atual cenário que já é amplamente discutido, debatido, isso é um cenário global, onde você tem metodologias que privilegiam a quantidade, né, do conteúdo e a memorização. Então, basicamente, o que a gente fala de ensino tradicional, você tem uma grande quantidade de conteúdos e você tem um aspecto que privilegia a memorização. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que questionar, será que esse privilégio com relação à memorização está dando resultados, está trazendo resultados de aprendizagem? A gente observa que os resultados eles não são muito bons. Inclusive, na parte de memorização dos conhecimentos, dos conteúdos. Além disso, é um cenário geral, a questão do baixo interesse e da motivação dos estudantes para a aprendizagem. Isso é um cenário global, né, que a pesquisa acadêmica aponta, e o baixo desempenho nessa apropriação dos conhecimentos da física. Então, ao mesmo tempo que você foca na memorização, ao mesmo tempo que você foca nessa grande quantidade de conteúdo, a apreensão conceitual, essa apropriação conceitual, ela é muito baixa. Então, o objetivo agora é buscar algumas alternativas. Pensando nas várias alternativas, eu identifiquei o ensino por investigação, né? Nós identificamos no mestrado o ensino por investigação. Então, o ensino por investigação, e é bem interessante isso, que o professor Fábio tem muito conhecimento nisso, o professor Francisco trouxe algumas interessantes colocações. Agora, o ensino por investigação não é uma coisa, né? Dentro do ensino por investigação, você tem várias perspectivas diferentes, mas existem algumas ideias centrais que são comuns. Então, eu utilizei, quando eu fui falar o ensino por investigação,
eu utilizei como referência o professor Luiz Clement, que foi meu orientador no doutorado. Então, eu vou falar daqui um pouquinho mais sobre o ensino por investigação. Então, quando a gente fala o ensino por investigação, a gente tem a ideia, né, muitas vezes equivocada, de se pensar um aluno como um mini cientista. Então, o aluno vai se comportar como um mini cientista. Essa é uma concepção, de certa forma, um pouco complicada quando a gente analisa, porque o cientista, ele é um profissional, ele está numa atuação profissional. Ao mesmo tempo, o aluno está se apropriando de um conhecimento e, naquele momento, você terá uma abordagem didática para a apropriação de um determinado conhecimento, para ele aprender um determinado conhecimento. Isso não significa que alguns elementos da produção da ciência não possam estar presentes no ensino. É exatamente isso que o ensino por investigação, a partir dessa perspectiva que eu trago aqui para vocês, ele utiliza. A gente vai analisar alguns elementos que estão presentes na produção da ciência e a gente vai trazer para a sala de aula. E é algo central. E mesmo você tendo autores com ideias um pouco diferentes, mas existe uma coisa que é central, que é o papel das situações problema. Então, a pesquisa, ela se desenvolve a partir de uma pergunta, a partir de uma situação problema. Então, o cientista, ele não vai levantar de manhã e ele vai dizer, o que eu vou pesquisar hoje? Ele vai ter um problema para resolver. Ele vai, por exemplo, quer analisar o rendimento de uma máquina térmica. Esse pode ser um problema numa área da ciência, seja ela mais básica ou mais aplicada. Então, os problemas, as situações problemas, elas são fundamentais na produção do conhecimento científico. Pode ser um problema de caráter mais geral ou de caráter mais específico. Então, nesse ponto, o ensino por investigação vai fazer isso. Ele vai buscar isso. Além disso, o que acontece com o cientista na produção do conhecimento científico, né? O cientista não trabalha sozinho, mas você tem uma elaboração de hipóteses. Você tem uma hipótese sobre o que vai acontecer. Além dessa questão da hipótese, você tem o resultado da investigação. Então, você vai ter a hipótese do cientista, daquela área, você vai ter os resultados empíricos, e você vai ter uma comparação entre as hipóteses e esses resultados. Isso acontece na produção do conhecimento científico também. E depois você tem a comunicação desses resultados para a ciência, para a comunidade científica. Então, o ensino por investigação, ele busca esses elementos em comum na produção da ciência. Então, por isso que o papel das situações problema, as situações problemas, aliás, elas desempenham um papel fundamental no ensino por investigação. Ela é uma perspectiva de ensino-aprendizagem construtivista. Então, quando a gente fala construtivista, eu não quero dizer que o aluno sozinho vai aprender, ele vai desenvolver os conhecimentos, ele vai, por si só, sem uma abordagem pedagógica, descobrir as leis de Newton. Por quê? Quando a gente analisa a própria história da ciência, a gente vai ver que existem conhecimentos que demoraram décadas ou até séculos para serem estabelecidos. E você tem muitos debates. Você pega o debate aí do Newton com Young, por exemplo. Então, você tem debates e você imaginar que o aluno vai sozinho aprender, ou ele por si só vai descobrir as leis da física, isso não é o que o construtivismo aborda. O construtivismo está relacionado com uma percepção, uma ideia sobre o estudante, sobre como você tem as ideias que o estudante tem, como é que essas ideias, essas concepções interagem com essas informações que ele recebe. Algo interessante é que a gente percebe que na legislação educacional você tem um favorecimento para o ensino por investigação, mas, ao mesmo tempo, ela é muito pouco utilizada em sala de aula.
falar um pouquinho sobre a história, né, do ensino por investigação. E o ensino por investigação, ele não é novo. Ele remete ao início do século XX. Nos Estados Unidos, nós temos um educador chamado John Dewey. Existem outros, né, mas há uma referência a esse autor, que ele fazia uma crítica. A crítica que ele fazia justamente era essa, ao excesso de conteúdos, ou seja, não se ensina ciência como se produz ciência. Há um excesso muito grande com relação à informação, ao exagero, né, da informação. E ele influenciou muito o cenário educacional americano. Se a gente analisar os documentos, aqui no Brasil nós tínhamos anteriormente lá os parâmetros curriculares nacionais. Agora nós temos a Base Nacional Comum Curricular. Os Estados Unidos também têm esses documentos norteadores. Quando a gente analisa esse aspecto, a gente vai analisando os documentos, a gente percebe que o ensino por investigação, que eles chamam de inquiry, está muito presente. Então, isso faz parte, no último documento que eu fiz a leitura, você percebe um favorecimento, uma indicação muito forte em se utilizar um ensino investigativo. No Brasil, o ensino por investigação voltou a chamar a atenção com os parâmetros curriculares nacionais, em 1997. A partir desse momento, houve uma sinalização para o ensino investigativo. Eu estou falando aqui o ensino por investigação de maneira mais geral, porque existem várias possibilidades para atuar em sala de aula. Atualmente nós temos a Base Nacional Comum Curricular, até trouxe isso para a gente analisar. Por quê? Porque no último documento, lá nas ciências da natureza e suas tecnologias, para o ensino médio, nós temos na competência 3 a seguinte competência: investigar situações de problema. E aí tem mais algumas coisas, né, que eu já deixo aqui para quem quiser fazer a leitura, mas olha que importante: investigar situações de problemas. É o que se espera do nosso estudante. Isso é o que espera a legislação educacional. Vou avançar um pouquinho. E existe uma habilidade, né? Então, dentro das competências, lá na base, na BNCC, você tem a competência e você tem aquelas habilidades que que se deseja que o estudante desenvolva. E está lá, habilidade M13, né? No ensino médio, CNT, Ciências, Natureza e Tecnologia. Então, uma habilidade: construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações, problemas, sob uma perspectiva científica. Então, existe um favorecimento, uma indicação de que é importante, necessário, que o estudante desenvolva essa habilidade. Aí nós vamos fazer uma outra questão, né, tá? Mas como fazer isso? Como é que nós desenvolvemos isso em sala de aula? Consideramos importante, mas como fazer isso em sala de aula? Quando a gente fala, então, no ensino por investigação, uma possibilidade é o ensino por investigação. Eu não vou falar aqui todos esses autores, mas eu trouxe aqui depois nas referências. Se alguém desejar fazer alguma leitura sobre o assunto, você tem alguns aspectos, alguns apontamentos da pesquisa. Eu coloquei aqui vários autores para a gente analisar, que existem vários apontamentos da pesquisa indicando alguns elementos do ensino por investigação. O primeiro, você tem Azevedo, Ana Maria Pessoa de Carvalho, que é talvez a maior referência do ensino por investigação no Brasil. Tem livros também sobre isso, bem interessante. O Clement, Garcia e Garcia, que são dois autores espanhóis. Esse NRC é um documento nos Estados Unidos, né, que orienta um sistema de ensino naquele país. Você tem Zomper, Laburu, ou seja, você tem muitos pesquisadores que trabalham com o ensino por investigação. Além disso, ele favorece o desenvolvimento de competências e da autonomia. O professor
Francisco antes destacou esse ponto da autonomia. Aprendizagens conceituais, procedimentais e atitudinais, o estabelecimento de uma coerente concepção sobre a produção do conhecimento científico, a ampliação do interesse e da motivação autônoma dos estudantes. Então, quando nós utilizamos o ensino por investigação, o que se almeja-se é também que amplie-se o interesse do estudante, mas é um interesse para aprendizagem, para que ele aprenda a determinado conteúdo. O desenvolvimento do raciocínio hipotético e dedutivo e influenciando favoravelmente na argumentação. Esses autores que eu coloquei aqui, isso é importante destacar, existem muitas vezes concepções um pouco diferentes, né? Não é uma concordância central em todos os pontos, isso dependendo do seu referencial, mas existem aspectos que nós consideramos muito importantes. Então, nós verificamos esse referencial teórico, e muito bem, como é que a gente implementa isso, então, em sala de aula? Eu, fazendo as leituras, né, utilizando algumas leituras, encontrei nesse autor, o Garcia, nesses autores, aliás, eles têm uma metodologia investigativa. Então, existem várias formas de você implementar. Se você implementar o ensino por investigação, utilizando, por exemplo, as orientações da professora Ana Maria Pessoa de Carvalho, você vai ter uma abordagem, né? Mas, nesse caso, eu utilizei as orientações, a metodologia investigativa dos autores Garcia e Garcia. Então, nessa situação, ele foi o referencial teórico principal que orientou a implementação e análise do que a gente fez. E esses autores, eles não são físicos, mas eles apontam várias possibilidades de considerar o ensino, esse processo, a partir de uma concepção investigativa. Então, eles apontam que, para você implementar o ensino por investigação, você poderia usar 3 momentos. Então, são 3 momentos. Primeiro momento, procura, escolha, formulação e reconhecimento do problema. Então, esse primeiro momento, você tem uma situação-problema que é apresentada ao estudante, ou mesmo que eles possam desenvolver. Mas o professor, por exemplo, pode analisar, considerar o contexto do estudante, né, o contexto onde o estudante está inserido, para, a partir daí, elaborar uma situação-problema para trazer essas hipóteses dos alunos. Então, por exemplo, o estudante que mora próximo do mar, você pode trazer um problema sobre as marés, o que é uma maré alta, o que é uma maré baixa. Agora, um estudante que talvez mora num lugar muito distante do mar, provavelmente você terá que fazer uma outra abordagem, porque pode ser que ele não presencie a maré alta e a maré baixa, né? Ou nunca viu, ou talvez só ouviu falar. Então, isso é importante. Você formular o problema para que ele não seja nem muito difícil, nem muito fácil. Nem muito fácil a ponto de não ter nenhum grau de desafio, mas, ao mesmo tempo, nem muito difícil para desmotivar depois o estudante ao longo da sua aprendizagem. Temos a resolução da situação-problema, onde você vai ter as hipóteses dos alunos e as novas informações obtidas. Então, você vai ter uma interação entre isso. E depois, a revisão sobre o que foi desenvolvido, o estabelecimento das conclusões e a comunicação dos resultados. Então, esses 3 momentos, eles, nessa concepção investigativa, eles são muito importantes. Você ter esses 3 momentos a partir desse referencial. Então, para implementar em sala de aula, e eu vou mostrar 3 exemplos, aliás, do que a gente fez em sala de aula, 2 da dissertação e 1 que eu também implementei depois. Além disso, por outro lado, nós analisamos também as tecnologias móveis, que são os tablets, os celulares. Hoje em dia, essas
esses tablets e esses celulares, eles estão cada vez mais disponíveis à população. Embora, né, nós temos que sempre analisar que cada vez mais disponível não significa que sempre o estudante tem acesso, né? Isso é importante. Mas, vamos considerar isso. Esses recursos, eles propiciam o acesso à internet, eles são basicamente pequenos computadores. Eu estou fazendo aqui a palestra para vocês aqui, mas ao mesmo tempo eu estou com o celular do lado, vendo aqui no YouTube se a tela está aparecendo. Então, eles têm existe uma grande portabilidade, você pode levar os celulares para qualquer lugar, e existe uma variedade de sensores. Então, quando esses smartphones, eles se desenvolveram, você teve um maior desenvolvimento, ocorreu uma verdadeira explosão na área de ensino de física para fazer experimentos utilizando esses sensores. E eu cito alguns. Então, a partir do momento que começou esses sensores, e sensores do quê? De aceleração, sensores de campo magnético, sensores de luminosidade, macrofotografias, né? Aí não são sensores, mas você consegue ampliar, né? Fazer o celular se tornar um microscópio. Nesse ponto, além disso, por exemplo, se você tem um instrumento musical que emite uma nota, você consegue saber qual é a frequência, utilizando um smartphone. Hoje em dia você tem vários aplicativos, muitos e muitos gratuitos, então isso facilita bastante. Então, vou citar só alguns, e eu elenquei alguns de várias áreas da física. Então, para medir a aceleração gravitacional, você tem aqui esses artigos clássicos de 2012 e 2013. E você vai utilizar, basicamente, uma equação que você usa, que é ensinado lá no primeiro ano do ensino médio, geralmente, né? A equação lá do MRV. Então, na queda livre, você pode analisar e, a partir disso, calcular a aceleração gravitacional. Você tem a máquina de Atwood, você tem o coeficiente de atrito, você tem, nessa dissertação do Vieira, de 2013, vários exemplos em várias áreas da física, magnetismo, eletromagnetismo, ótica, acústica, polarização e lei de Malus também, e a lei do inverso do quadrado, da distância, e a macrofotografias. Eu selecionei apenas alguns, porque se você colocar experimentos de física com tablets e celulares, em português já vai ter uma quantidade enorme. Agora, se for em inglês, aí a quantidade é maior ainda. Então, isso que é interessante. Nós temos muitas possibilidades. No mestrado, devido ao tempo, né, a gente fez um recorte. O que é isso? A gente optou, então vamos analisar o ensino por investigação. Dentro do ensino por investigação, vamos utilizar as tecnologias móveis, mas vamos utilizar num conteúdo, numa área do conhecimento específico, que são as ondas sonoras. Então, dentro das ondas sonoras, nós utilizamos as tecnologias móveis. E aí fizemos uma pesquisa sobre o que nós temos, o que se tem produzido da utilização desses smartphones na mensuração de grandezas físicas em experimentos. E nós temos vários experimentos, a determinação da velocidade do som no ar, uma versão para o tubo de Kundit, que é um tubo bem interessante, onde a gente analisa as ondas sonoras, a questão da variação da pressão e deslocamento do ar no interior de um tubo sonoro, as ondas estacionárias em cordas, o efeito Doppler, a determinação da velocidade de propagação do som. Então, aqui eu citei também apenas alguns, e é bem interessante, por quê? Porque aí, a partir disso, é possível nós analisarmos que as tecnologias móveis, elas têm possibilidades de serem utilizadas no desenvolvimento de experimentos em física, de atividades experimentais. Então, nessa nossa pesquisa realizada, o que nós observamos, o nosso objetivo, era pesquisar uma convergência entre o ensino por investigação e as tecnologias móveis.
Por quê? Tudo bem, nós podemos utilizar um tablet, um celular, para realizar um experimento de física. Mas qual é a metodologia que nós vamos utilizar? Porque quando a gente vai fazer um experimento, muitas vezes se utiliza um roteiro, né, um passo a passo. Sem dúvida, esse tipo de roteiro também tem a sua função no ensino, mas muitas vezes o aluno, quando ele vai fazer uma medida, ele não sabe por que ele está fazendo aquela medida. Então, por que o aluno, por exemplo, num experimento de mecânica, ele está usando um dinamômetro? Por que está no roteiro que é para ele usar o dinamômetro? Então, se ele segue um roteiro passo a passo, mas ele não compreende o porquê ele está fazendo isso, por que ele tem que medir a distância de queda de um objeto? Por que ele tem que medir o tempo? Por que ele tem que medir a inclinação de um plano inclinado? Então, tudo isso, a partir dessa perspectiva, o aluno, o estudante, ele tem que compreender por que ele está fazendo isso. E a partir do momento que ele compreende, isso já dá um indicativo da sua aprendizagem. Então, nesse ponto, eu vou passar aqui rapidinho para vocês, né? Depois a gente vai colocando os resultados. O problema da pesquisa, e apresento então o problema da pesquisa, era em que aspectos essas tecnologias móveis favorecem a investigação de fenômenos físicos em sala de aula. Então, no mestrado, o objetivo foi resolver esse problema de pesquisa. O objetivo geral, compreender algumas possibilidades e limitações dessas tecnologias, e aí a gente fez um recorte para o ensino de ondas sonoras. E como objetivo específico, identificar essas possibilidades e limitações nessa temática, elaborar, implementar e analisar ações de ensino investigativas aplicadas no ensino de física e na educação básica, utilizando as tecnologias móveis, e a partir disso também identificar quais eram as características desse ensino por investigação que eram desenvolvidas. Então, esse foi o objetivo que nós tivemos no mestrado. Além disso, nós tivemos mais dois aqui, era desenvolver um produto educacional, isso foi também desenvolvido, que é um guia didático ao professor. Então, nesse guia didático, você tem sugere-se 5 ações de ensino investigativas, se o professor desejar implementar em sala de aula, com algumas orientações, com algumas sugestões, se ele não tiver tal recurso, como é que ele utilizaria um outro material, por exemplo. E também identificar alguns elementos da aprendizagem dos alunos. Nós tivemos também um certificado da Comissão de Ética, né, autorizando a pesquisa. Como é que a gente implementou essa pesquisa, então? Então, nessa pesquisa, nós elaboramos as atividades, as ações de ensino investigativas, a partir do referencial teórico que a gente estudou, a partir dessas análises das tecnologias, então isso foi implementado. Mas quando a gente implementa, nós temos como objetivo numa pesquisa educacional responder a um problema de pesquisa. Então, o problema de pesquisa que nós desejávamos responder era em que aspectos essas tecnologias móveis favorecem a investigação de fenômenos físicos em sala de aula. Para isso, nós utilizamos registros, instrumentos de coleta de dados. Quais eram? Os registros das ações de ensino, então, o que os estudantes produziam, escreviam, isso ficava registrado. Essas atividades foram filmadas, gravadas, para que o professor depois analisasse. As produções dos estudantes também, recolhidas ao final de cada atividade, foram feitas entrevistas semi-estruturadas com os estudantes. Após a implementação desse conjunto de atividades, foi entrevistado os alunos para que se pudessem ter algumas informações. E essa escala, a escala de medida de interesse, suporta a autonomia. Porque quando a gente fala em ensino por investigação, estamos falando em autonomia. Mas como é que estamos falando em interesse? Mas como nós analisamos isso? Como é que nós medimos, vamos obter resultados sobre isso?
O contexto da implementação, então, ele foi implementado em 2 lugares diferentes. Ele foi implementado todas as 5 atividades numa instituição da rede particular na cidade de Brusque, Santa Catarina. Eu implementei, né, como autor da pesquisa, mas eu não tinha nenhum vínculo com a instituição, então sugeri à instituição, sempre que gostaria de participar. Foi uma participação voluntária, sem custos. Os alunos participaram de forma voluntária, no horário extraclasse, eram estudantes do 3º ano do ensino médio, e a implementação foi de 5 de setembro a 10 de outubro de 2017. No total, utilizamos 12 aulas, ou seja, 6 dias, né, 6 semanas. Então, a instituição foi convidada a participar, a instituição aceitou, e os alunos foram convidados. Então, quem gostaria de participar, isso era interessante. A aula, essas atividades, elas ocorriam das 4h45 em diante. Ou seja, os estudantes tinham aula o dia todo, e depois eles participavam, se eles quisessem. Isso aconteceu no laboratório de física da instituição. Além disso, também houve uma implementação no Instituto Federal de Santa Catarina, que aí o objetivo também era fazer essas comparações em 2 ambientes diferentes, da AEI 03, Ação de Ensino Investigativa número 3. Como resultado da dissertação, temos um produto educacional, que é um guia didático para docentes da disciplina de física, em que nós apresentamos as 5 ações de ensino investigativas, sugestões de como resolver, e como resolver em termos de conhecimento físico. Então, qual é a física existente para resolver esse problema? E depois, sugestões, orientações de como implementar isso em sala de aula. Aqui eu tenho uma foto do produto educacional. Depois eu vou colocar o link para quem quiser fazer o download, quem quiser usar em sala de aula, divulgar. Então, depois, mais adiante, eu já vou colocar esse link. O que nós utilizamos, né? Aqui eu utilizei 2 materiais. E materiais, esses primeiros materiais aqui são tubos sonoros. Esses tubos sonoros, eles são conhecidos como flauta Pan. Na verdade, é um tubo, ou flauta de Pan, é um tubo em que uma extremidade, é um tubo sonoro, em que uma extremidade está aberta e a outra é fechada. Você pode fazer um tubo sonoro com uma garrafinha de água, você pode alterar o comprimento do ar, que vai vibrar, né, colocando mais água ou menos água e soprando. E você tem, agora, isso você pode fazer, mas você tem as flautas Pan também, uma flauta que é um relativamente baixo custo. Então, eu comprei 2 flautas dessa, na época, acho que eu paguei R$10, R$12, acho que foi bem barato. E eu desmontei. Na verdade, são tubinhos, uma extremidade aberta, a outra fechada. Então, você tem vários tubos sonoros, de vários comprimentos. E aqui você pode observar que tem uma pequena diferença também no diâmetro. Então, esses tubos sonoros. Além disso, e aí foi desenvolvido um monocórdio, com base no monocórdio, né? O monocórdio foi um instrumento desenvolvido por Pitágoras. Sabemos que Pitágoras, quando a gente fala em escalas, você tem escalas musicais. Eu, por muito tempo, fui músico amador, né? Mas já tive experiência em música. Eu toco contrabaixo, hoje já não mais, mas por uma década quase aí, também fui músico amador, né? Não de profissão, mas como hobby, assim. E sempre gostei também de música. Então, como o assunto era as ondas sonoras, então nessas situações, o que eu fiz? A gente desenvolveu com base no monocórdio, que era um instrumento desenvolvido pelo Pitágoras, mono de uma, né? Nesse instrumento aqui você pode ter até 3. Então, é um monocórdio adaptado, que você tem uma base de madeira, você tem uma tarraxa é um parafuso, e aqui você tem um suporte. Então,
nós utilizamos corda de guitarra ou de violão, mas não era corda de nylon, era uma corda de aço. Então, essa corda é conectada de um lado até o outro, e quando isso aqui é tensionado, como se fosse um violão mesmo, uma guitarra, e você toca, isso vai vibrar, você tem a ressonância na caixa, você tem aqui uma caixa de ressonância, e isso vai projetar o som. Então, dependendo aqui dessa tensão na tarraxa e da densidade da corda, densidade linear, se ela é mais grossa, se ela é mais fina, você terá uma determinada nota musical. Aqui dentro, no canto inferior direito, tem uma caixinha. Então, dentro dessa caixinha tinha uma palheta, uma corda, uma fita métrica flexível, semelhante àquelas que o pessoal utiliza em costura, por exemplo, um alfaiate, uma costureira também, vão utilizar para fazer alguma medida. Então, uma fita métrica flexível. E nós temos aqui também um suporte. Esse suporte você pode colocar embaixo da corda, e aí você muda o comprimento da corda vibrante. Então, com esse suporte que nós temos aqui, é um suporte triangular, você pode deslizar, e aí você vai emitir determinada nota musical. No instrumento musical, você já tem as marcações, e aí você aperta com o dedo, a gente chama isso de traste, então, apertando, aliás, naquele traste, você consegue determinada nota musical. Então, esse dispositivo, nessa situação, eu elaborei, a gente tinha 7 dispositivos, um que era o modelo e 6 aí, que a gente utilizou em sala de aula. Mas nada impede do professor utilizar um violão, do professor utilizar um cavaquinho, um outro instrumento musical, ou mesmo que o estudante tenha, e trazer isso para a sala de aula. Algo interessante, e aí a gente vai analisar esse tubo sonoro, é o seguinte: o que caracteriza uma nota musical é a frequência. Então, a nota Dó tem uma frequência, a nota Ré, nas notas que a gente chama as notas naturais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O próximo Dó. Então, você tem o primeiro Dó e o segundo Dó. Esse segundo Dó tem o dobro de frequência em relação ao primeiro. É o que a gente chama de uma oitava acima. Então, nessa situação, você tem a frequência. A frequência é o que caracteriza uma nota musical. Então, dentro do tubo sonoro, você tem uma coluna de ar vibrando. Você tem ondas estacionárias. Você tem interferência de ondas. E você cria um padrão que a gente chama de ondas estacionárias. Numa extremidade aberta, ocorre uma situação. Numa extremidade fechada, ocorre outra situação. Aqui nós temos o que a gente chama de ventre de deslocamento, e aqui nessa extremidade fechada, um nó de deslocamento. Além disso, então, nós temos a frequência. O que caracteriza uma nota musical é a frequência. E nesse tubo sonoro, cada tubo emite uma nota musical. Por quê? Porque você não aperta, a única coisa que você vai fazer aqui é soprar. Então, nós temos o comprimento do tubo sonoro e a frequência emitida por ele. Utilizando o tablet, os tablets, nós medimos o comprimento de onda sonora, o comprimento do tubo sonoro e a frequência por ele emitida. Analisando essa tabela, e isso está no produto educacional, nós observamos que, à medida que o comprimento do tubo aumenta, a frequência por ele emitida diminui. Frequência menor é um som mais grave. Frequência maior, um som mais agudo. Sempre comparando duas frequências, né, para você ter essa análise. E aí, quando você multiplica o comprimento pela frequência, você obtém uma grandeza. Você observa que essas grandezas são inversamente proporcionais. Aqui nós estamos fazendo um modelo, desconsiderando eventuais aqui erros de escala, de medidas. Então, um erro da própria escala também.
Então, se eu multiplicar a frequência, eu posso escrever aqui que para esses tubos sonoros, a frequência é uma constante dividido por L, que é o comprimento. Utilizando aqui os dados experimentais, chegamos nesse modelo, que F é igual a 8.599,9 sobre L, em que L é o comprimento. Então, nós temos aqui duas grandezas físicas inversamente proporcionais. Uma aumenta, a outra diminui. Isso significa que se você multiplicar as duas, isso será uma constante. No produto educacional, também, tem algumas problematizações sugeridas para o docente desenvolver na atividade. Então, não basta apenas apresentar uma situação, problema. Isso é bem importante quando a gente implementa o ensino por investigação. Não basta apenas apresentar o problema. Ao longo do ensino, ao longo da abordagem, ao longo do desenvolvimento da investigação, o professor, se ele considerar necessário, ele pode utilizar outras questões para auxiliar na investigação dos alunos. Então, por exemplo, vou mostrar depois o que a gente implementou. Mas aqui era uma atividade em que o professor poderia, sugere-se o professor utilizar algumas problematizações. Por exemplo, o que são sons graves e agudos? Como é possível distinguir sons graves e agudos? Todos os tubos sonoros emitem o mesmo som? Do que depende o som emitido pelos tubos? Quais medidas são necessárias? Como realizar essas medidas? Como organizar os dados obtidos? Ou seja, o professor não precisa necessariamente implementar ou fazer essas perguntas. Mas isso é importante. Ao longo do processo investigativo, o professor questionar os alunos, porque a partir disso ele também vai observar se os estudantes estão compreendendo. Dessa forma, então, eu apresentei de maneira geral, eu vou apresentar alguns resultados. Eu vou apresentar alguns resultados de 3 ações de ensino investigativas. 2 utilizadas na dissertação e uma que eu implementei em sala de aula também, aí com numa outra área, que é na medida da aceleração da gravidade. Então, nós temos a seguinte situação, problema. Os alunos receberam esses tubos sonoros. Esses tubos sonoros, os alunos receberam 2 tubos sonoros, de comprimentos diferentes, o diâmetro, um era um pouquinho diferente do outro. E aí, cada estudante, eles se organizaram em equipes. Então, você tem o trabalho em equipe, que é muito importante. Então, cada estudante, eles estavam organizados em equipes. No caso, cada estudante ficou numa bancada, era um laboratório, ou numa mesa, mas onde era o laboratório, era numa bancada. E foi apresentada a seguinte situação, problema para ele. Uma empresa, eu vou fazer a leitura, uma empresa que produz instrumentos musicais, deseja ampliar seus negócios e iniciar a confecção de tubos sonoros para a confecção de flautas, conhecidas como flautas de pan ou flautas pan. Então, nós temos uma situação fictícia, mas tem uma empresa que quer produzir esses tubos sonoros. Suponha que você é contratado pela empresa e, nessa condição, deverá propor uma solução para a seguinte demanda: construir tubos sonoros para emissão de sons agudos e para emissão de sons graves. Essa é a demanda. A empresa vai construir tubos sonoros para emissão de sons agudos e para emissão de sons graves. Para tal, elabore e teste uma estratégia para a confecção dos tubos sonoros a serem utilizados para a confecção das flautas. Então, o que os estudantes têm que fazer? Eles têm que elaborar e testar uma estratégia para confeccionar esses tubos. Elabore um registro escrito que possa ser utilizado pela empresa no processo de construção dos tubos sonoros. Então, a empresa, esse é um problema fictício, mas a empresa, tendo essa informação, ela vai saber construir determinado tubo sonoro. Essa era a parte inicial.
Depois, nós apresentamos de maneira individual, depois que eles desenvolveram a investigação, a gente implementou a parte B. A empresa produziu 2 tubos sonoros com as mesmas características daqueles analisados por sua equipe. Um com 60 centímetros de comprimento e outro com 6 centímetros de comprimento. Qual tubo sonoro produzirá a onda sonora mais grave? Por quê? E com base nos resultados obtidos da etapa anterior, determine as frequências das ondas sonoras emitidas pelos tubos sonoros. Então, tudo isso fazia parte dessa primeira atividade investigativa. Então, só para a gente imaginar, para vocês imaginarem como é que era a dinâmica. Os alunos foram organizados em equipes e essa situação problema, cada estudante recebeu uma folha impressa e eles começaram a dialogar. O que eles tinham à disposição eram tubos sonoros só e a demanda e uma folha com a parte A impressa. O que aconteceu? Eles começaram a debater. E isso é muito importante. Demora um tempo até que o aluno se aproprie da situação problema e comece a elaborar alguma hipótese, alguma estratégia. Muitas vezes, quando a gente faz uma pergunta, né, lança uma situação problema, a impressão que se dá quando se fala é que parece que o aluno automaticamente, em 1 minuto, 2, ele já vai elaborar uma hipótese. Isso pode ser possível a depender do conhecimento que o estudante tem e se ele também está familiarizado com essa metodologia. Mas era uma metodologia diferente. Então, quando a gente analisou as filmagens e ficamos analisando os áudios, né, tinha gravador também para captar esse áudio, a gente percebeu que eles estavam muito interessados e debatendo bastante. Mas, primeiramente, se apropriando. Mas o que eu tenho que fazer exatamente? Como assim elaborar um registro? E aí, o professor vai, nesse momento, ele vai fazer o quê? Ele vai, em cada equipe, questionar a equipe, vai observar se a equipe está entendendo a pergunta, compreendendo a situação, problema, e ele pode lançar mão de alguns questionamentos. Por exemplo, o que são sons graves e agudos? Pode ser que o estudante já tenha estudado isso. Nessa situação, eles já tinham estudado um pouco, alguns lembravam, outros não, mas haviam livros de consulta. Eles poderiam pegar o livro e começar a estudar, ver o que são os sons graves e agudos. E, a partir disso, elaborar uma estratégia. E eles fizeram também algo que todo mundo faz quando pega uma flauta desse tipo, que é soprar. Então, quando você sopra uma flauta, quando você sopra um tubo sonoro, cujo comprimento é menor, ele dá um som. E cujo comprimento maior, dá um outro som. Então, eles já perceberam que o comprimento do tubo era importante na emissão de uma nota musical. Intuitivamente, eles já perceberam. Começaram a soprar e começaram a questionar. Então, isso, como eu destaco, é importante deixar um tempo para que eles debatam, eles dialoguem, e o professor, sim, sempre atento, explicando a pergunta, lançando mão de uma problematização, mas isso é fundamental para que o aluno compreenda a situação, o problema, para depois ele ter a compreensão do que ele tem que fazer. E eles começaram a desenvolver várias hipóteses, né? Uma hipótese que todas as equipes desenvolveram era que sons agudos e sons graves, aliás, isso eles sabiam, eles revisaram, e isso revisaram na sua pesquisa, nos livros, som agudo e som grave tem a ver com a frequência. Então, observaram que eu tenho um tubo sonoro comprimento maior. Em relação ao menor, ele é mais grave. Vai emitir uma onda sonora mais grave. Ou seja, frequência menor. Então, quanto maior o comprimento do tubo, menor a frequência. Alguns estudantes já começavam, parece que alguma coisa é inversamente proporcional. Aumenta um, diminui o outro. Alguns estudantes, aliás, as equipes, eles também tinham a seguinte hipótese. E a hipótese que eles tinham era de que o diâmetro, o
o raio do tubo também influenciava no som emitido. Também influenciava no som emitido. Se nós observarmos os livros do ensino médio, né, e muitos do ensino superior, a maioria que eu vejo, nenhum deles faz menção a isso. Por quê? Porque, a rigor, o diâmetro do tubo, ele tem uma pequena diferença. Entretanto, por quê? Porque na extremidade do tubo sonoro existe um ventre de deslocamento, ou um nó de pressão. Mas na prática, não é exatamente na extremidade, é um pouquinho para fora, a uma distância igual a 0,61 vezes o raio. Ou seja, é um pouquinho, há uma pequena diferença. Agora, quando esse diâmetro do tubo não é muito grande, né, você pode utilizar aquele modelo. Então, essa influência do raio não é importante, pode ser desprezível. E aí, o que eles fizeram? Então, vamos investigar essa situação. Aqui eu tenho um trecho da produção dos alunos, onde Parece que o áudio do professor caiu. Só um minutinho, pessoal. Estou vendo aqui direitinho o que foi que houve. Realmente a conexão do professor caiu, mas ele já está retornando. Só um minutinho que já está voltando. combinar, ele pode combinar. Vou ver aqui. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, a gente teve um probleminha aqui na internet. Estou vendo aqui se o Anaximandro já pode retornar. Só um minuto. Professor, vocês estão me ouvindo? Só um minuto, pessoal. Deu certo, professor? Problemas técnicos, pessoal. Só um minuto. Anaximandro, tenta falar alguma coisa aí. Estamos ouvindo? Acabou caindo a conexão. Isso, agora voltou. Deixa eu só tornar aqui. Você já consegue compartilhar a sua tela novamente? Sim, já estou fazendo isso. Ah, Só um certo. minuto.
A tela apareceu, pessoal? Está começando a aparecer. Eita, tem criança chorando aqui. Tá. Posso continuar, pessoal? Vocês estão escutando uma criança ao fundo, mas não liguem, é vizinho, não é aqui em casa. Pode continuar, professor. Tá bem, obrigado, Fábio. Então, vamos lá. Essas hipóteses, né? Então, vou trazer para vocês essa hipótese que eles tinham. Então, a hipótese que eles tinham era de que o diâmetro, ele influenciava... Vou visualizar aqui em tela cheia primeiro, pessoal, mas a hipótese que eles tinham era de que o diâmetro influenciava no som emitido acho que agora apareceu, né? Ok. Então, observem lá, pessoal, na tabela, que nós temos lá, o que eles fizeram. Então, os estudantes, eles receberam, cada equipe recebeu um tablet, o professor também em sala de aula pode sugerir que os alunos façam o download anteriormente, né, de um determinado aplicativo. Então, os alunos receberam esse tablet com o aplicativo lá instalado para medir determinada frequência. Tá. Vocês estão me ouvindo, gente? O meu slide... De novo. Deu uma travada no slide. Ainda estava em figura 1 para a gente aqui. Agora foi para o gráfico 1. Agora está na figura 1. Isso. Perfeito. Então, é isso mesmo. Então, os alunos, eles receberam o tablet, né, as equipes do tablet, e eles compararam. Então, eles observaram que eles pegaram 2 tubos, 23 centímetros de comprimento, um com 11 milímetros de diâmetro. Então, a diferença era muito pequena de raio. E eles mediram a frequência, os 2 tubos emitiam 387 Hz. Então, na própria investigação, eles concluíram que o diâmetro nesses tubos sonoros não influenciava na frequência do som emitido. Então, observem que a hipótese, eles tinham uma hipótese, eles compararam a hipótese com as informações da investigação e depois analisaram esses resultados. Então, depois do que nós observamos, né, aí eles escreveram, eu vou mostrar a ideia para vocês, eles escreveram, então, um texto para a empresa, conseguiram chegar no que a gente viu antes, né, que se eu multiplicar a frequência pelo comprimento de onda, são grandezas inversamente proporcionais, se eu multiplicar a frequência pelo comprimento é uma constante, e aí depois nós analisamos as respostas. Então, as respostas dos alunos, nós analisamos essas respostas no gráfico. Então, temos um gráfico aqui a quantidade das respostas. Que respostas foram essas? Para a pergunta B. Então, para a pergunta A, as 3 equipes conseguiram chegar nesse resultado. Se eu multiplicasse o comprimento pela frequência, eu tenho uma constante. Então, eles fizeram um modelo, uma equação para aqueles tubos sonoros e fizeram um manual, um texto para a empresa. Então, se eu quero uma frequência de tantos hertz, basta eu utilizar tal comprimento. E depois nós tínhamos a parte B. Né? Nós tínhamos, aqui eu vou avançar um pouquinho, tinha a parte B, que a parte B justamente era isso. A empresa produziu 2 tubos sonoros com as mesmas características daqueles analisados, um com 60 centímetros, outro com 6. Qual tubo sonoro produzirá a onda sonora mais grave? Qual mais agudo e por quê?
essa atividade foi individual, então eles responderam de maneira individual, eles poderiam consultar o que eles produziram, mas de maneira individual. E a gente observou, né, a gente observou aqui que todos acertaram, mas a gente analisou essas respostas. A gente categorizou em termos de análise qualitativa. O que é qualitativa? Quanto maior o tubo sonoro, maior o comprimento, menor a frequência. E quantitativa, em que ele usou o cálculo que ele fez. E eu cito aqui, por exemplo, a resposta dessa estudante. Então, essa estudante, ela faz o seguinte, vou explicar aqui a resposta dessa estudante, o estudante A2. Ela colocou a equação que eles desenvolveram, que a frequência vezes o comprimento é uma constante. O comprimento, por exemplo, 60, o modelo que eles elaboraram tinha essa constante, então ela fez o cálculo. Para 60 centímetros, a frequência será 142,3 Hz. E para 6 centímetros, a frequência será 1.423 Hz. Então, ela utilizou uma equação que a equipe desenvolveu para resolver a questão. E depois faz uma argumentação. O tubo sonoro que produzirá a onda sonora mais grave será o tubo com 60 centímetros de comprimento, já que obteve uma frequência menor em relação à frequência obtida no tubo sonoro de 6 centímetros, verificando que a frequência e o comprimento apresentam-se como inversamente proporcionais. Então, nós utilizamos essas respostas dos alunos como um indicativo de que houve aprendizagem também, porque aí nós estávamos analisando individualmente. Outra ação de ensino, essa ação de ensino a gente utilizou na outra semana, aliás, a primeira implementação durou 2 semanas. Então, 2 aulas num dia, 2 aulas na semana seguinte. Depois, na outra semana, nós implementamos essa atividade, com os mesmos tubos sonoros, aí os estudantes já sabiam todos os recursos lá que eles tinham, qual a velocidade de propagação das ondas sonoras no ar. Para a determinação dessa velocidade, utilize os tubos sonoros disponíveis. E aí, haviam algumas orientações. Estabeleça uma estratégia em conjunto com os seus colegas para a resolução da situação problema. Se necessário, consultem o professor sobre a estratégia desenvolvida. Execute a estratégia considerada adequada. Registre a estratégia utilizada e o resultado obtido. E compare com o valor tabelado. Porque, geralmente, no ensino médio, né, se fala que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, outros 330 e alguma coisa. Nós sabemos que a velocidade do som no ar, ela depende da temperatura. Ela depende da temperatura do local, né, em que ocorre essa propagação da onda sonora. Então, aí os alunos fizeram isso, eles analisaram, eles pesquisaram nos livros didáticos que estavam disponíveis, debateram, estabeleceram estratégias para isso e registraram essa estratégia. Então, o registro é importante. O que eles pensavam e os registros da própria investigação. Então, nós sabemos lá, eles utilizaram aqui, eu vou apresentar para vocês, eles fizeram um desenho. Então, o que eles colocam aqui, nós temos um nó na extremidade, um nó de deslocamento na extremidade fechada, um ventre de deslocamento na extremidade aberta, e isso equivale, desse ponto até esse ponto, a 1/4 do comprimento de onda. Então, se ele determinasse essa distância, ele já saberia quanto é 1/4 do comprimento de onda. Então, ele escreve lambda sobre 4 igual a L. E aí nós temos o comprimento de onda. Comprimento de onda 0,36. Aqui eles esqueceram o metro, mas depois eles colocam aqui no outro tubo. E aí você tem, eles colocam lambda, que é o comprimento de onda, e L é o comprimento do tubo. A frequência, e aí, nos diálogos, né, eles vão... Cabe ao professor também dialogar, problematizar. Se for necessário, o professor pode, dependendo do assunto, fornecer algumas informações.
nessa situação não foi necessário. A única vez em que o professor usou o quadro foi no terceiro momento, na finalização. Isso em todas as atividades. Que o professor escrevia no quadro fazendo uma revisão, porque aí os alunos comunicavam também o resultado da investigação. E aí nós vamos observar aqui um cálculo, a frequência 925 Hz, o comprimento de onda 0,36, a frequência obtida lá pelo aplicativo, calculando essa velocidade de propagação, 333 metros por segundo. E aí ocorreu algo interessante. Os alunos fizeram essa medida, e aí o professor questionou, mas qual é a velocidade de propagação do som? Alguns alunos, professor, acho que é 340. Por quê? Porque tradicionalmente, em questões de livros, às vezes de vestibular, aparece esse número. E aí foi questionado, mas esse valor, ele é constante, ele depende de alguma coisa? Um aluno colocou, olha, isso depende da temperatura. Então, nesse momento, o que o professor fez? Ele entregou um livro didático para cada equipe, um livro, em que nesse livro estava contida a seguinte informação. E o professor abriu na página para que os alunos fizessem a leitura. Apresentava-se a informação de que a velocidade do som depende da temperatura e que naquele livro estava escrito que a 0 graus Celsius a temperatura era, agora eu estou esquecendo aqui, gente, se é 330 ou 331, mas depois eu já confirmo com vocês. Mas enfim, a 0 graus Celsius, o valor da velocidade era tanto. E a cada aumento de 1 grau Celsius, a velocidade aumentava 0,6 metros por segundo. Então, o que os alunos tinham que fazer agora? Saber a temperatura da sala naquele local, ver quantos graus você tinha de aumento em relação a 0 graus Celsius, sabiam que a cada um aumento de 1 grau Celsius, a velocidade aumentava 0,6. Para quê? Para ter esse valor de referência, para ver qual era o erro percentual. Então, em relação àquele valor percentual, quantos por cento de erro aquele experimento obteve. Então, isso foi realizado. E aí o professor tinha um termômetro, deixou um termômetro com a equipe, eles fizeram a medida e colocaram isso. O resultado foi muito baixo de erro percentual. O resultado de erro percentual é entre 1% a 3% aproximadamente. Então, é um erro percentual muito pequeno, considerando os objetos que nós tínhamos à disposição também. Além disso, então, na nossa pesquisa, eu vou fazer aqui uma análise, na nossa pesquisa, na dissertação, o objetivo foi analisar as ondas sonoras. Agora, anteriormente, eu havia destacado que o ensino por investigação, você tem a questão do interesse e da autonomia. Então, como é que a gente analisa, como é que a gente obtém essas informações? Além da análise, do vídeo, da gravação. Então, o professor Clement, da UDESC, ele desenvolveu na sua tese de doutorado uma escala de medida de interesse e de suportes à autonomia, que é chamado de EMISA. A EMISA é uma escala Likert, semelhante uma escala, por exemplo, quando você vai num local e você tem um atendimento, uma pesquisa de atendimento. O atendimento foi bom. Não concordo. É 1. Não concordo parcialmente. É 2. Não concordo nem discordo. É 3. Concordo. É 4, por exemplo. Concordo totalmente. É 5. Então, você tem escalas entre 1 a 6. Ok? Então, essas são as escalas. Então, o aluno, ao final de cada atividade, ele respondia de maneira anônima, sem o nome, ele respondia 20 afirmações. Eram 20 afirmações. E ele ia colocando de 1 a 6 na concepção dele. A gente optou também por ser anônimo justamente para isso, para que o aluno também não ficasse, talvez, com uma vergonha de, eu não gostei da atividade, será que a pessoa vai gostar ou não, né? Mas não tem problema, a gente percebeu que eles interessavam, eram muito participativos. Mas isso é importante, ter
ser anônimo justamente por isso. Ele vai colocar as suas opiniões. E aí, o objetivo dessa escala era analisar os suportes à autonomia e a questão do interesse. E eu apresento aqui, então, essas 20 afirmações em que os alunos analisavam. Elas são analisadas em 4 subescalas: interesse pela atividade, percepção do clima ambiente para o suporte à autonomia, percepção sobre os controles de comportamentos e percepção sobre o suporte à autonomia cognitiva. Nós podemos observar, 1 era o mínimo, 6 era o máximo. Em todas as 5 atividades, em azulzinho, em azul é o interesse pela atividade. Percebam que em todas essas atividades, o interesse dos estudantes foi alto. Isso já era perceptível pela própria gravação em vídeo, em áudio, mas esse instrumento é muito importante também. Então, nós identificamos que o interesse pela aprendizagem foi constante, foi persistente ao longo da atividade. O mesmo ocorre sobre esses suportes à autonomia, que nós temos aqui em amarelo e em laranja. Eles também foram altos. E, agora, isso é interessante. Quando a gente fala em autonomia, não quer dizer que o aluno vai fazer sozinho, que o professor vai sentar na cadeira e esperar as atividades acontecerem. Não, o professor vai questionar, o professor vai acompanhar a investigação, o professor vai fornecer alguma informação importante para a investigação, se assim considerar necessário. Mas o estudante tem uma liberdade de pensamento, ele tem uma liberdade de pensar, de questionar, de fazer a sua hipótese, testar a sua hipótese. Nesse ponto, a percepção sobre o controle de comportamentos foi muito baixa. Então, nós podemos analisar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta atividade que a percepção do controle de comportamentos para o aluno, isso é uma percepção do estudante. Percepção do estudante é que a percepção de controle. O que seria uma percepção de controle? O professor fala, meça a frequência. Agora, vamos medir a distância. E isso você diz para o aluno o que fazer. Mas ele não está entendendo. Tá, mas por que eu tenho que medir a frequência? Eu tenho que medir a frequência porque a frequência é uma grandeza importante. Eu tenho que medir o diâmetro? Não precisa. Agora, quando isso acontece na investigação, então o professor tem esse papel de orientador, ele tem o papel de questionar. Isso não significa, numa perspectiva investigativa, que os momentos expositivos não tenham o seu papel. Mas esse papel contribui também no processo da investigação. Então, nessa situação que houve, né, a atuação do professor foi de questionar, de problematizar. Ao final da atividade, usar o quadro para colocar as ideias, para que os alunos falassem quais eram as equações, para que eles comunicassem os seus resultados. Então, esse resultado, a percepção sobre o controle de comportamentos foi baixa e os 3 foram altas. Nessa instituição em que implementou-se todas as ações. No IFSC, lá no Instituto Federal de Santa Catarina, nós implementamos uma prática, aquela com o monocórdio, com estudantes do 4º módulo do curso técnico integrado, porque nesse caso é por semestre. Nós utilizamos 4 aulas, 2 de manhã, 2 à tarde. 18 alunos estavam de manhã, 17 à tarde. Fizemos a implementação utilizando o monocórdio e depois nós implementamos a EMISA também. Então, na EMISA, nós também observamos esse resultado. Alto interesse pela atividade, percepção sobre o clima, ambiente, suporte e autonomia, e suporte e autonomia cognitiva alta, e percepção sobre o controle de comportamento baixo. Nessa situação, nós estávamos falando em ondas sonoras. O professor Clement, no seu doutorado, ele implementou, num tempo maior,
ações de ensino investigativas, o ensino investigativo com alunos em aulas regulares de física, turmas um pouco maiores, e a área que ele implementou foi o magnetismo, o eletromagnetismo, a eletrodinâmica. E ele também implementou a ELISA. Quando a gente observa os dados obtidos por Clement, nós também observamos que tem um padrão de alto interesse pela atividade, percepção do clima, ambiente para o suporte, autonomia e controle suporte de autonomia cognitivo alto e percepção sob o controle de comportamento baixo. Então, isso indica que esse nosso referencial, essa metodologia que nós utilizamos, ela aponta para vários aspectos favoráveis à sua utilização no ensino de física. Além disso, então eu vou colocar alguns aspectos aqui, eu estou encaminhando aqui para o final, com relação às implementações dessas atividades. A gente percebeu que se aqueles 3 momentos foram desenvolvidos, o tempo didático, isso é muito importante, é importante esperar que o aluno se aproprie, compreenda o problema, entenda o que tem que fazer, elabore as suas hipóteses. Então, quando o professor vai implementar, é necessário um tempo. E muitas vezes, o aluno, ele está há muito tempo no formato de educação em que ele senta, copia, faz os exercícios e pronto. Nem sempre ele está em contato com metodologias em que ele vai elaborar uma hipótese, ele vai ter que desenvolver uma estratégia. Então, por isso, precisa-se de um certo tempo. Os livros didáticos, eles foram utilizados como material de apoio, de pesquisa. Se o professor está num lugar e ele quer usar o tablet, o celular, ou tem computadores em que os alunos possam pesquisar na internet, é uma possibilidade também. A dinâmica do trabalho em equipe também foi do interesse da gente. E a gente percebeu que os alunos realmente se empenharam. Em nenhum momento teve que chamar a atenção por causa de conversas que não eram sobre o assunto, ou problemas de disciplina. Isso nós não tivemos nenhum problema. E a ação docente, como eu falei, de questionar, de problematizar. As tecnologias móveis. Os tablets que eram fornecidos eram desse modelo, Samsung modelo SM T11-3N1, e o sistema era Android. Optamos por recursos que estavam disponibilizados gratuitos. Os estudantes, eles não tiveram dificuldades ou surpresa no uso desses dispositivos, porque isso faz parte do cotidiano de muitos estudantes. Mas o que realmente nós observamos é o que foi importantíssimo, foi a metodologia. O que causou esse interesse, esse empenho dos estudantes, foi a metodologia investigativa. Para a mensuração da frequência, temos aqui os aplicativos, o Spectral Audio Turner, da Turner Little. No caso, para fazer gráficos, poderiam utilizar o Excel, o software Excel, que estava instalado numa versão. Recurso didático, na versão gratuita, né? Recurso didático, então, essas tecnologias, elas são recursos didáticos, que foram importantíssimos para a investigação. Assim como o livro é um recurso didático, as tecnologias móveis também se configuram como recurso didático. Grande questão é como nós implementamos em sala de aula. Então, importante, né, a viabilidade da implementação do ensino por investigação, considerando as tecnologias móveis e essa perspectiva, o que a gente utilizou, os resultados foram muito consistentes, os resultados oriundos do referencial teórico também. Destacamos o alto envolvimento dos estudantes e o produto educacional, né, conforme já falei anteriormente. Por último, um último exemplo, isso não foi da dissertação, mas eu implementei em sala de aula. Os celulares, eles têm dispositivos que permitem medir a aceleração. Esses dispositivos são os MEMS, são Micro Electromechanic Systems. Então, esse tipo de dispositivo, existem outros, mas eles são capacitores. O que é um capacitor?
é um dispositivo. O que é um capacitor? É um dispositivo que permite armazenar carga elétrica. E se ele armazena carga elétrica, pessoal, ele armazena energia. Então, o que acontece? Você tem aqui um modelo, se você colocar MEMS no YouTube, você vai ver vários vídeos interessantes. E vários sensores, onde é que se utiliza. Então, você tem uma placa móvel. Por quê? Porque a capacitância, à medida que você muda a distância entre as placas, você muda a capacitância. Consequentemente, você vai ter uma diferença de potencial entre essas duas placas e entre essas duas placas. Então, quando esse capacitor, esse sistema, ele se movimenta, esse objeto aqui, essa placa móvel, ela se movimenta. Então, você tem diferença na capacitância em cima e embaixo. Ou seja, você tem uma quantidade de carga diferente aqui da capacitância, né? A carga aqui e aqui. Certo? Você muda a capacitância aqui e aqui. O que acontece? Por isso, nós podemos utilizar isso como um sensor de aceleração. Então, se você pegar o celular, por exemplo, né, quando a gente rotaciona o celular, você pode configurar, para que se eu rotacionar para um lado, a tela rotaciona também. Como é que isso é feito? Então, você tem sensores que você, ao girar, você altera, por exemplo, a capacitância. Esse é o método, que é o método capacitivo. Esse é o método capacitivo. O que acontece, então, num local que tem gravidade? Vou voltar para essa figura. Se eu colocar essas placas desse jeito num local que tem gravidade, essa parte de baixo, a distância da parte de baixo é menor do que a da parte de cima. Porque a própria gravidade vai puxar esse objeto aqui para baixo, na verdade ela atrai tudo, né? Mas esse aqui está fixo, essa placa fixa. Então, quando tem gravidade, esse objeto aqui desce. Então, essa distância da parte de baixo é diferente da parte de cima. E aí, você tem o valor. Isso dá um determinado valor. Quando esse objeto está em queda livre, ocorre o seguinte: você tem aqui no interior do celular uma sensação de imponderabilidade. Então, essa distância de cima é a mesma distância de baixo. E aí ele vai marcar 0 nessa situação. Eu vou explicar aqui qual é a situação, o que a gente fez. Eu conversei, aqui é uma turma da engenharia, né? Isso está no Facebook do campus, foi tirada uma foto, e é um experimento bem simples. Esse não é um experimento que já tem aí várias sugestões na internet. Os alunos, foi conversado com os alunos, explicado como é que funcionam esses simuladores. Então, esses alunos, eles eram estudantes do curso de engenharia elétrica. Então, foi explicado como é que funcionam esses simuladores. E foi mostrado para eles um vídeo de um avião, né, um avião que é usado para isso, que quando está caindo, né, as pessoas dentro acabam flutuando, tendo essa sensação de ausência de gravidade, né, que a gente chama lá de imponderabilidade. E aí foi questionado para os alunos, foi mostrado o que é um acelerômetro, o dispositivo que já estava instalado, e aí foi lançada a situação para eles, que era para eles desenvolverem uma estratégia para medir a aceleração da gravidade. Então, eles se organizaram em equipes, debateram entre eles, e o que eles observaram foi o seguinte: olha, nós temos que soltar o objeto de uma determinada altura. Por quê? Porque quando você soltar um objeto de determinada altura, o que vai acontecer, pensando nesse desenho, é que essa distância de cima será igual à mesma de baixo. Quando você deixa ele em repouso, ele vai marcar um valor, né? Ele marcava um valor, mas aí essa distância de baixo é menor do que a de cima. Mas quando ele está em queda livre, essa distância de cima é igual à distância de baixo. E aí nós vamos depois analisar os dados pelo acelerômetro, e quando ocorrer essa mudança, a gente vai saber que é o quê? Que é quando estava em queda livre. O próprio acelerômetro fornece os tempos.
Então, você já tem uma medida do tempo. E, usando uma trena, nós vamos medir a distância desse ponto de altura, da altura até esse ponto de queda. Até esse ponto de queda. A única coisa que foi solicitada aos alunos, se eles quisessem, era trazer um tecido, uma toalha de mesa, por exemplo, um lençol. Para quê? Para amortecer, para não estragar o celular. Então, o celular amortece, depois a gente vai vendo nos gráficos. Então, olha o que acontece, observem o que acontece nessa situação. Esse eu fiz, esse aqui foi um experimento aqui que eu fiz, onde você tem e aí eu fiz um recorte. Então, você tem o celular nesse acelerômetro, o aplicativo Accelerometer Meter, é para Android, ele marca 10. Quando ele está em queda livre, aí ele começa a cair. Então, você tem ele é muito sensível para as vibrações. E aí, quando ele está em queda livre, ele vai marcar 0. E aí, a gente faz o quê? A gente coloca isso no gráfico. Pega os dados, coloca no gráfico. Você vai ver 0, 0, 0. Aí, aqui nesse ponto, depois 2.6, quase 2.7, ele tem sobe rapidamente. O que isso implica? É que ele bateu no lençol, aí ele começa a oscilar. Porque esses sensores, como se fossem molas, como se fossem, que oscilam. Então, nós vamos analisar esse tempo. Esse tempo é o tempo de queda de queda. Você tem o tempo de queda e você tem a altura, você consegue determinar a aceleração da gravidade. E eu fiz aqui um outro gráfico, né, em que a aceleração real, então, nada mais é do que a aceleração da gravidade menos o do acelerômetro. Então, a gente consegue determinar aqui e fazer um gráfico ao contrário. A aceleração era 0, depois aqui, às vezes acontece uma diferença, por quê? Porque quando a pessoa solta, ela pode vibrar um pouquinho, mexer um pouquinho o tablet, ou o celular. E nós temos aqui o valor, então, da aceleração da gravidade. Nesse ponto, os alunos, então, fizeram um experimento simples, fácil de fazer, muito interessante, e que proporciona uma discussão conceitual muito grande, uma discussão sobre questões físicas, pode pensar até, dependendo da turma, sobre referencial, o que é um referencial acelerado, o que é um referencial inercial, não inercial. Então, a gente proporciona várias discussões interessantes, é possível. Por último, eu sugiro, então, aqui uma sugestão, né, quem quiser conhecer a dissertação e o produto educacional, foi no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias da UDESC. O link da dissertação está aqui embaixo, o título é Ensino por Investigação em Tecnologias Móveis, Suportes para o Ensino de Ondas Sonoras. Caso alguém quiser também fazer a leitura, quiser mandar um e-mail, se tiver alguma dúvida, estou à disposição aí. E o produto educacional, se alguém também depois desejar implementar em sala de aula, e tem as referências aqui, basicamente são as referências, todas essas referências, elas se encontram também na dissertação. Então, as referências mesmo eu coloco na dissertação, se alguém depois precisar também das referências, vou avançar um pouquinho aqui, no slide, se alguém quiser as referências do acelerômetro, o artigo também utilizado, tem dois vídeos bem legais também sobre a utilização dos acelerômetros. E de minha parte, foi isso. Gostaria, então, de, professor Fábio, das opiniões de vocês, se alguém tiver algum questionamento, alguma sugestão. Agradeço novamente o convite e fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia. Foi isso, pessoal. Ok, professor. Muito obrigado pela sua contribuição. Realmente o ensino por investigação é uma proposta que eu, inclusive, foi o tema da minha dissertação também no mestrado. A diferença é que quando eu ingressei no mestrado, eu ia realizar um trabalho sobre astronomia. Aqui eu tenho um projeto em astronomia desde 2016, já publiquei vários artigos. E dentro do mestrado foi que eu conheci o ensino por investigação. E resolvi
mudar um pouco de área. Aí eu fui para o ensino por investigação, ainda consegui produzir minha dissertação também. E o engraçado que, como foi o meu primeiro contato, então eu fiz algumas atividades antes de escrever minha dissertação. E nas minhas leituras, agora que eu vi aqui que é o Clemente, que você apresenta, que foi seu orientador, não foi? Eita, deixa eu ver se eu consigo aqui desbloquear o áudio. Pronto. Professor Anaximandro, eu acredito que o Clemente foi o seu orientador, correto? Eu acho que caiu o áudio dele. Então, vamos lá. O ensino por investigação é um... Pode falar, professor. Está me ouvindo, professor? Sim, agora estou ouvindo. Ah, tá. Então, sim, o professor Clemente foi o meu orientador no mestrado, e a gente até agora está finalizando alguns artigos também para publicação. Esperamos que em breve aí a gente consiga publicar, e aí, tendo publicação, a gente envia o link, né, para quem quiser fazer a leitura, alguma contribuição. Isso. Estava aqui comentando que, quando eu estava fazendo minhas pesquisas também do mestrado, eu encontrei vários artigos do seu orientador, em que, inclusive, alguns eu ainda citei na minha dissertação, e teve um que estava mais alinhado ao que eu queria fazer. No meu caso, em específico, eu trabalhei com ensino por investigação, só que eu usei a questão das etapas de ensino, e finalizei com o laboratório aberto. Então, aquela velha história, a gente fez uma construção de uma sequência didática, que no caso aqui, né, a gente chama de SEI, né, Sequência de Ensino Investigativo, e dentro dessa SEI foi que a gente conseguiu desenvolver, usando textos. Depois utilizei alguns aplicativos para os alunos entenderem a diferença entre densidade, volume. A gente trabalhou também a questão das equações. Eu tentei fazer com que os alunos chegassem a demonstrar a equação do empuxo, e são 3 equações que eu queria que os alunos desenvolvessem. E na prática eu só consegui fazer com que os alunos chegassem à conclusão de 2 equações, a terceira realmente ficou pendente. E, por incrível que pareça, até destaquei isso quando eu escrevi o artigo da minha dissertação, que um desses alunos que teve essa dificuldade, ao final, na última atividade do laboratório aberto, o aluno que estava com dificuldade em executar a última etapa, ele pegou e pensou assim: não, professor, mas eu consigo utilizar a segunda lei de Newton para calcular esse empuxo. Aí ele pegou o material, usou um dinamômetro e realizou a medida. Assim, e foi um dos objetivos que eu não atingi em uma das etapas, que ficou faltando, que era a equação, deduzir o empuxo através do peso do líquido deslocado. Isso eu não consegui levar para os meus alunos. E esse aluno, no finalzinho, conseguiu. Assim, algo que o ensino por investigação eu costumo falar com os meus colegas. Dá um pouquinho de trabalho, porque a gente tem que planejar, a gente tem que ver as possibilidades, organizar uma sequência, porque a gente não pode dar resposta. O próprio nome já diz, é investigativo, é o aluno que vai investigar. O professor, ele é aquele que vai intermediar, vai orientar o aluno. E é algo que é bastante prazeroso realizar em sala de aula, ok? Professor, muito obrigado pela sua palestra. Se você puder me mandar depois aqui no privado o link da sua dissertação, eu acho que até tem, mas eu vou verificar se realmente eu peguei, e eu vou divulgar com os nossos alunos o link da sua dissertação, eu vou mandar para ele. Se tiver saído artigo, também me avisa, para a gente poder compartilhar. E deixa eu olhar aqui no YouTube como é que está. Os comentários, como sempre, são os alunos dando os parabéns pela palestra, elogiando a palestra, um trabalho incrível. Obrigado por compartilhar conosco, professor. Excelente palestra.
aqui na plataforma RNP, os alunos estão pedindo justamente para colocar o link no YouTube. Deixa eu fazer aqui um aviso para quem está no YouTube. Pessoal, essa palestra, ela vai ficar disponível nesse canal aqui no YouTube. Esse canal que é o canal do Astronomia e Desenhando no Céu, é o meu projeto sobre astronomia. E nesse canal, além dos quesitos, além dos tópicos de astronomia, a gente posta materiais aqui sobre metodologia de ensino. Inclusive, tem um vídeo meu aqui, que tem mais de 2.000 visualizações, sobre o ensino investigativo. Então, todas as palestras estarão disponíveis aqui nesse canal. Hoje à tarde, às 15 horas, nós vamos ter outra palestra com o professor Sebastião, que ele vai falar sobre CTSA. Então, essa palestra vai ser às 15 horas. Eu vou divulgar nos grupos de WhatsApp e também o link aqui da plataforma RNP. Quem quiser o link da plataforma RNP, eu vou fazer assim. Aqui no YouTube, eu vou jogar agora o link para quem quiser acessar diretamente pela plataforma RNP. Vai ficar disponível, ok? Já joguei lá o link. Quem quiser acessar pela plataforma RNP está convidado. E também vamos fazer a apresentação ao vivo no YouTube. Então, professor, como o áudio dos alunos aqui provavelmente está bloqueado, eu, como representante dos alunos e dos demais colegas que estão assistindo, vou aplaudir aqui a sua palestra. Foi uma excelente palestra. Muito obrigado. Contribuiu muito com a formação dos nossos alunos. Como eu falei antes, nossos alunos aqui são alunos que estão no início do curso e, com certeza, nós vamos utilizar o ensino por investigação dentro do PIBID. Essa é uma meta que nós colocamos desde o início no PIBID, que as metodologias ativas vão fazer parte do nosso programa, tá bom? Se quiser falar mais alguma coisa, o microfone está aberto, professor. Obrigado. Professor, eu acho que o áudio caiu. Professor, tenta falar agora novamente. Realmente o áudio caiu, professor. Bom. Então vamos fazer o seguinte. Está me ouvindo? Pode falar, estou ouvindo agora. Está me ouvindo ou não? Mas sim, estamos ouvindo. Vou colocar aqui. Está me ouvindo? Vou colocar aqui para voar. Está me ouvindo? Ok, estou ouvindo. O áudio está perfeito agora. Eu ia até digitar aqui no chat, mas é bem interessante da sequência de ensino por investigação, né? Outras possibilidades. Fico muito feliz em poder ter contribuído e agradeço muito o convite. Ok, professor, muito obrigado por tudo. Novamente, agradeço pela contribuição. Com certeza, essa palestra vai nos ajudar muito aqui no PIBID, tá bom? Agradeço de coração, muito obrigado. E, pessoal, nós vamos encerrar aqui agora a nossa palestra. Já estamos com quase 3 horas de transmissão. Então, muito obrigado a todo mundo, um ótimo almoço, e lembrando que às 15 horas
nós temos uma outra palestra com o professor Sebastião, ok? Muito obrigado a todos, um ótimo dia, bom almoço e boa tarde.